Olá, pessoal! Esse vídeo vai explicar o que nós chamamos de a crise dos estados liberais, que foi a resposta que aconteceu do mundo à crise de 1929. Eu vou resumir um pouquinho o que foi a crise de 29 daqui a pouco, mas antes disso eu queria falar sobre uma segunda foto que representa muito bem o que foi a crise de 29, que é essa que está ilustrando o slide aqui. Então, essa foto ela mostra um contraste muito grande entre o que era para ser, aquilo que era idealizado, e aquilo que se tornou. Então, olha só, você consegue ver no alto do outdoor, né, lá em cima, uma frase em inglês que diz o mais alto padrão de vida. E uma família feliz, branca, dentro de um carro, dizendo assim, não existe estilo de vida melhor do que o estilo de vida americano, né? There's no way like the American way. Só que essa versão idealizada do American Way of Life está contrastando com uma fila de desempregados que está na frente desse outdoor, a maioria pobre e negra, na fila do sopão, esperando para conseguir alguma comida. Então, o contraste entre o que era para ser e aquilo que se tornou realidade depois da crise de 29. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar estudando a crise dos estados liberais. Então, lembrando que foi a crise de 29, ela foi uma crise de superprodução, os americanos produziram demais, mais do que a demanda do mundo dava conta, e com isso as indústrias começaram a despedir pessoas e as suas ações desvalorizaram. E numa quinta-feira, 24 de outubro de 1929, o valor das ações despencou tanto que quebrou a Bolsa de Nova York, é o craque da Bolsa de 1929. E se os Estados Unidos entram em crise, o resto do mundo que dependia dos Estados Unidos vai entrar em crise também. Ou seja, a crise de 29 vai ser uma crise que vai afetar praticamente o mundo todo. Abrindo um pequeno parênteses aqui, tem um país que não foi afetado por essa crise, e esse país foi a Rússia. Por que a Rússia não foi afetada pela crise do capitalismo? Em 1917, ela se torna socialista, se torna comunista. E como um país comunista, ela não era dependente do capitalismo. E essa crise de 29 é uma crise que vai afetar os países capitalistas. A Rússia, que era socialista, acaba não sendo afetada por essa crise. E a resposta, fechando parênteses, e a resposta que a gente tem para essa crise de 29 é o que nós chamamos de crise dos estados liberais. Mas o que é um Estado liberal? O que é o liberalismo econômico? Liberalismo econômico é uma doutrina que foi preconizada por esse cara que aparece aqui do lado, chamado de Adam Smith. O Adam Smith, que faz parte do movimento aí do iluminismo, ele defendia em seu livro chamado A Riqueza das Nações, que o Estado não deveria interferir na economia, que o capitalismo deveria funcionar por conta própria. O que significa isso? Antes existia um sistema chamado de mercantilismo. E no mercantilismo, o governo, o rei, ele interferia bastante na economia, né? Principalmente através do monopólio, ou seja, o governo era dono de uma série de empresas e de negócios que monopolizavam as relações comerciais. O Adam Smith ele defende um capitalismo no qual você não vai ter a intervenção do Estado na economia. Ou seja, o governo deve interferir o mínimo possível na economia e deixar a economia caminhar por conta própria, né? Através de duas leis lá, a lei da oferta e da procura e a lei da concorrência. E a principal característica que a gente tem aqui do liberalismo econômico é que você tem o capitalismo, né? Você tem propriedade privada, você tem indústria, você tem comércio, e o Estado ele não é para interferir nessas relações comerciais. O Estado ele deve deixar a mão invisível do mercado, ou seja, deixar essas relações acontecerem por conta própria. E essa doutrina nós chamamos de liberalismo econômico, que é quando o governo interfere o mínimo possível na economia. E o capitalismo, né, os países capitalistas, eles eram, em sua maioria, defensores dessa ideia do liberalismo econômico. Deixa o capitalismo funcionar por conta própria, sem intervenção do Estado na economia. Só que aí você tem a crise dos Estados liberais. A crise de 1929, né, que é uma crise do capitalismo, ela vai afetar os Estados Unidos, mas não só os Estados Unidos, todos os outros países capitalistas também. Ou seja, esse modelo capitalista liberal, né, onde é que o capitalismo funciona por conta própria, com pouca intervenção do Estado na economia, ele entrou em crise, ele não funcionou.
E como ele não funcionou, agora a gente precisa de uma solução para tirar esses países capitalistas dessa crise. E nós temos diferentes respostas, nós temos diferentes soluções para essa crise de 1929. Uma solução que aconteceu foi na Europa, que foi a ascensão dos estados totalitários. O totalitarismo, que é um assunto que a gente ainda vai estudar, é um tipo de governo que não só interfere na economia, mas que interfere em praticamente todos os aspectos da vida das pessoas. Então, uma das respostas à crise de 29 foi o surgimento de um tipo de Estado que controla tudo, inclusive a economia. Aqui no Brasil, como resposta à crise de 29, a gente teve a ascensão de um dos presidentes mais importantes da história brasileira, chamado de Getúlio Vargas, que também foi alguém que vai interferir bastante na economia. E a principal resposta que a gente tem à crise de 1929 foi a que aconteceu nos Estados Unidos, chamado de New Deal, ou o Novo Acordo. Ali em cima você tem o retrato do presidente, o Roosevelt, que vai ser o nome do presidente que vai puxar essa nova proposta econômica chamada de New Deal. Só que o New Deal, além de ser conhecido por esse nome, ele deu origem a uma doutrina econômica chamada de keynesianismo. E esse keynesianismo você precisa conhecer. O nome keynesianismo vem por causa do ministro americano responsável pela implementação dessa doutrina, que é esse cara aqui, chamado de Maynard Keynes. E o Maynard Keynes, ele defendia o seguinte: você tem um capitalismo que para funcionar ele precisa de pouca intervenção do Estado, ok, mas esse capitalismo entrou em crise. E agora, para tirar esse país dessa crise, ou para evitar que essa crise se prolongue, para evitar que essa crise se aprofunde, você precisa ter uma intervenção do Estado na economia. Ou seja, você continua a ter capitalismo, mas esse capitalismo ele precisa de uma intervenção do governo para que essa economia volte a girar de novo. E o principal responsável por fazer essa intervenção, o principal responsável por ser o motor da economia, para fazer com que a economia comece a girar novamente, é o governo. Então, se num Estado liberal você não tem a intervenção do Estado na economia, no keynesianismo é o governo o principal responsável por fazer com que a economia gire de novo. E como é que o governo vai fazer isso? Fornecendo dinheiro para as pessoas, fornecendo dinheiro para as empresas. Então ele pode fazer isso através de empréstimos. Ele baixa a taxa de juros para que os empréstimos fiquem mais baratos, ele concede linhas de crédito de empréstimos para que as pessoas possam ter acesso a esse dinheiro do governo. Então ele vai conceder empréstimos para as empresas, para que as empresas consigam acessar dinheiro, ter capital de giro, continuar fazendo essas empresas funcionar. Ele vai conceder dinheiro para as pessoas, ele pode emprestar dinheiro para as pessoas ou ele pode dar dinheiro para as pessoas, dar um subsídio, dar um auxílio emergencial para que as pessoas recebam dinheiro durante esse período onde é que a economia está em crise. E a principal ideia aqui é você fazer girar de novo a roda do consumo. Como é que funciona a roda do consumo? Se as pessoas consomem, aí as indústrias produzem. Se as indústrias produzem, elas contratam pessoas. Se as pessoas são contratadas, elas recebem salário. E se elas recebem salário, elas consomem. Consumo gera produção, que gera emprego, que gera salário, que aumenta o consumo. Quando as pessoas param de consumir, as indústrias elas demitem pessoas, as pessoas não recebem salário, que elas daí então param de consumir. Então você precisa fazer essa roda do consumo girar de novo. E para isso, quem que precisa injetar dinheiro na economia para fazer as pessoas terem dinheiro para consumir, para fazer o dinheiro girar, é o governo. E uma das formas que nos Estados Unidos foi encontrado de fazer com que a roda da economia girasse através do governo foi através de grandes obras públicas. Ou seja, você vai fazer gigantescas obras públicas, construção de estradas, de pontes, de prédios, grandes obras públicas para dar emprego para um monte de gente, para fazer com que essas pessoas recebam salário para que elas possam consumir, fazendo a roda da economia girar. É claro, aconteceram outras coisas,
eles controlaram a produção de alguns produtos, eles incentivaram a produção de outras coisas, eles também proibiram o consumo de bebidas alcoólicas, é a lei seca dos anos 30 lá nos Estados Unidos, que vai ser um dos responsáveis pela criação da máfia, mas a principal coisa que você precisa entender aqui é o seguinte, é o governo que injeta dinheiro na economia para que ele possa fazer de novo a roda do consumo girar. É isso que nós chamamos de keynesianismo. Então, a crise do capitalismo, a crise de 1929, né, esse capitalismo liberal, ele fez com que os estados tivessem que interferir na economia para salvar a economia dessa crise. E depois que essa crise vai embora, os governos migram de novo para um liberalismo econômico, deixando a economia caminhar por conta própria. Essa é a ideia do keynesianismo, uma intervenção emergencial do Estado para salvar a economia. E agora eu quero fazer uma relação disso com o que está acontecendo agora por causa dessa pandemia aí do coronavírus. A pandemia do coronavírus e principalmente o distanciamento social ou o isolamento horizontal ou ainda a quarentena obrigatória que está acontecendo em alguns países, ela está detonando a economia de todo mundo. Por quê? As pessoas ficando em casa, elas param de consumir, param de produzir, o que leva a economia a entrar em crise. Agora, se você for olhar para as respostas que estão acontecendo para essa crise em praticamente todos os países do mundo, todas essas respostas que estão acontecendo, elas são keynesianistas. Ou seja, quem que é responsável por evitar que a crise se aprofunde? Ou quem que é responsável por salvar vidas e empregos durante esse período? São os governos. Então, são os governos que estão interferindo na economia, são os governos que estão interferindo nos países capitalistas mais liberais ou menos liberais, tanto faz, porque agora os governos eles estão interferindo de uma maneira muito pesada, como só foi feito lá na crise de 29 para salvar a economia. Na China, o governo interferiu muito. Na Europa, a União Europeia está investindo trilhões de euros para salvar algumas economias, como está acontecendo na Itália, na Espanha, na França. Os Estados Unidos fez um dos maiores pacotes econômicos de toda a história. Eles vão investir aí trilhões de dólares, é muito, muito dinheiro, mais do que o Brasil consegue produzir no ano inteiro. Eles vão injetar na economia e aqui no Brasil a gente também está tendo respostas keynesianistas, como esse auxílio emergencial de R$600, linhas de crédito para que as empresas possam emprestar dinheiro dos bancos públicos para ter capital de giro. E se a gente for olhar para todas essas respostas a essa crise do coronavírus, todas essas respostas são keynesianistas. Por quê? Porque são os governos que estão injetando dinheiro na economia para fazer com que a roda continue girando, para evitar que a crise econômica se aprofunde. Tá? Então, essa relação entre o keynesianismo atual e o keynesianismo como resposta à crise de 29 é bem interessante de fazer, porque nós estamos vivendo de novo uma crise dos estados liberais. Aquelas economias que são extremamente liberais, como Estados Unidos e Canadá, por exemplo, são economias que estão precisando de intervenção do Estado para que essa crise econômica decorrente da pandemia ela possa passar o mais rápido possível. Tá? Então essa relação aí ela é interessante. Beleza, pessoal? É isso que eu queria explicar para vocês como respostas à crise de 29. Abraço!